Família, falar uma coisa com vocês aqui. A minha vida foi muito louca, já era muito louca antes de eu ser nego do Borel, antes de eu ter condição para comprar um biscoito. Então é o seguinte, eu tive que aprender tudo na rua, eu não aprendi nada em casa. E aconteceu tudo muito rápido comigo. Com 19 anos eu não tinha R$1 no bolso, com 20 anos eu tinha R$1 milhão na conta. Então assim, a gente aprende com nossos erros, né? Nós somos ser humano e todo mundo merece uma segunda chance. Não tô aqui para julgar o mano lá. Mas se eu fosse dar um conselho pra você que tá aqui, me segue e gosta de mim realmente, é o seguinte, vou falar pra vocês. Na moral, se for namorar, não traia, respeita, na moral, seja uma pessoa foda. E é isso. É muito cristão da sua parte. Conselhos de Nego do Borel. Tenho certeza que agora, depois dessas palavras aí, o Brasil vai pra frente. Creio que era isso que tava faltando pras pessoas. Ouvir os conselhos desse cara aí, que eu vou fazer questão de colocar essa reportagem, até porque o brasileiro tem memória curta e, como diz o poeta, relembrar é viver. Vou colocar a matéria aí pra todo mundo ver que esse cara, num passado recente, não só traiu a namorada, mas também deu um box nela. E agora tá aí querendo dar uma de cavaleiro branco, surfando na onda dessa polêmica da cantora Isa, querendo demonstrar virtude, senhores. E uma coisa eu digo, sem medo de errar, sempre que uma pessoa vai começar uma frase falando "e aí, família?", fique atento. Provavelmente depois disso essa pessoa não vai falar nada de útil. Talvez muitos de vocês aí não conheçam uma música desse cara, eu mesmo não lembro de nenhuma. Inclusive, eu gostaria de saber se alguém aí é fã do Nego do Borel. E se tiver alguém, manifeste-se nos comentários pra gente saber que você existe. E vamos lá, né, senhores? Por que alguém seria fã desse cara aí? Pela grande contribuição cultural, artística que ele vem fazendo na música popular bostileira? Pelo exemplo de homem que ele é na sociedade? Meio complicado, né? Se por um lado a gente não lembra de uma música desse cara, muitos aí, assim que ouvem falar desse nome Nego do Borel, se a pessoa não lembra de nenhuma música dele, muitos vão se lembrar da sua carreira no boxe. Como eu falei, ele já tem 2 lutas em seu cartel. Uma, ele conseguiu vencer a sua ex-namorada, até porque eu acho que ele pegou ela desprevenida, né? E a outra, ele perdeu por nocaute do MC Gui. Força guerreiro. E o mais importante que eu queria tirar desse vídeo aí é que sempre que você vê um cara querendo demonstrar virtude, força guerreira, nesse caso da Isa, dando uma de cavaleiro branco, o mais recomendável é manter o máximo de distância o possível desse tipo, principalmente se for homem. Pode reparar, o cara sempre vai estar querendo se aproveitar da desgraça alheia pra ele querer dar uma de bonzão, sinalizar virtudes e se utilizando de falsidade pra isso. Ou seja, esse tipo de gente não é nada confiável, principalmente levando em conta o histórico de atleta desse cara aí, né? Que não só traiu a ex-namorada, mas como também lutou boxe com ela sem a permissão dela. E que esse cara é um covarde e tá querendo dar uma de cavaleiro branco, isso aí não resta a menor dúvida, mas também não podemos esquecer que as guerreiras também tem que escolher um pouquinho melhor. A ex-namorada desse cara que lutou boxe com ele involuntariamente, pra ela ter se apaixonado e ter um relacionamento com ele, só existem 2 hipóteses. Ou ela iria se apaixonar por ele mesmo, independente se ele fosse famoso, rico e tudo mais, ou ela só teve um relacionamento com esse cara por puro interesse mesmo, pra poder ficar famosa e dar uma de alpinista social. É raro, mas acontece sempre. E se foi essa a intenção da ex-namorada dele, ela foi bem sucedida, conseguiu ficar famosa pelo menos temporariamente. É claro que eu não tô afirmando que a guerreira foi alpinista social nessa ocasião, pode ser que ela não tenha resistido aos encantos desse cara, vai saber, né? Mas de qualquer jeito, fica aí os conselhos do Nego do Borel, não vamos trair a namorada aí, rapaziada, vamos respeitar as donzelas e principalmente não vamos lutar boxe com as queridas sem a permissão delas. Isso aí não é coisa de homem. E se eu pudesse dar um conselho aqui ao Nego do Borel, eu diria a ele a escutar os conselhos dele mesmo. E outro conselho que eu daria também, se um dia ele precisar entrar em luta corporal com alguém, que ele escolha um homem preparado. Ou então pergunte pra namorada antes o que ela acha disso. Chega pra ela e fala: meu amor, o que você acha da gente resolver as nossas diferenças caindo na porrada? E se ela falar que tudo bem, beleza, é dentro. É verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não ficaria com mais nenhum homem que faz parte do mesmo grupinho, a mesma roda de amigos. Sabe por quê? Não.
Infelizmente, a gente vive num mundo muito machista, onde o homem pode tudo e nós mulheres não podemos nada. E não adianta a gente querer tentar se igualar. É verdade. Porque não vai rolar, querendo ou não, o mundo ele é machista e ele não vai mudar do dia pra noite. Ok, muita coisa já mudou, mas infelizmente isso ainda não mudou. Tenho certeza que já aconteceu com você de muitos caras acabarem te julgando porque você já ficou com um conhecido, um amigo e reduziu o seu valor a uma coisa tão pequena. E eu aprendi que tem tanto homem no mundo, tem tantas possibilidades, você realmente não precisa pegar caras que se conhecem. Principalmente se for aqueles que nitidamente não valem nada. Porque aí você não vai ter rodado para um que não presta, vai ter rodado para 2, 3, 4 que não presta. E você de agora pode não ligar, mas talvez você do futuro vá ligar. Então, cata esse conselho aí. Olha só que bacana, então quer dizer que ela se arrependeu, pessoal? Então, nesse caso, eu gostaria de pedir uma salva de palmas a essa deusa rara. Parabéns, guerreira! E tá aí a minha homenagem. Se ela pudesse voltar atrás, ela jamais rodaria a banca, ficaria com um ou mais caras que se conhece, porque as pessoas são machistas. E não é porque isso é feio, a pessoa fica mal falada, e porque um cara vai comentar com o outro como é que foi a ensalsichada, não é nada disso. O problema é a sociedade. Eu acho que fica meio chato também, não só a guerreira rodar na banca dos caras que se conhecem e tudo, mas vamos supor que no meio desses caras exista algum miqueinha que porventura venha se apaixonar pela guerreira que já ficou com outros colegas dele, intimamente. E não ficaria uma situação um pouco embaraçosa? Você tá ali com a sua futura esposa, querendo ter um relacionamento sério com ela, mesmo sabendo que ela entortou o pescoço da girafa com um colega seu, e não precisa nem ser um amigo muito próximo, mas só de você saber quem é o cara que teve uma intimidade com a mulher amada, fica uma situação meio chata, né? Afinal de contas, é um colega ali ou uma pessoa que você tem um convívio e tudo, que você sabe que ele, num passado recente, viu a sua digníssima do avesso, dependendo de como foi a ensalsichada. E isso não é nada legal. Por mais que a sociedade seja machista, tudo mais, essa guerreira, inclusive, aprendeu essa dura lição. Todo o meu respeito aqui, nada do que eu tô falando é direcionado a ela. Eu só tô usando a história dela de exemplo pra falar de uma coisa que acontece e até com uma certa frequência. Eu acho que o mais ideal seria a guerreira conseguir se controlar. Tipo assim, saiu com o cara da roda ali de colegas, tenta, faz uma forcinha e muda de ambiente pra não ficar mal falada. Uma, pra ela preservar um pouquinho da honra, né? Se isso tiver alguma importância pra guerreira. Outra também, essa questão do Miqueias, com certeza o cara vai ficar chateado de saber que a sua honrada entrou na madeira com o colega dele, e sendo que o mundo é tão grande, tem tantos homens que a guerreira pode conhecer, sem ser da mesma roda de amigos, pra que ela vai querer ter intimidade com caras que se conhecem? Pra depois colocar a culpa no machismo estrutural, é isso? Ela pode tentar esse plano arriscado, mas o que vai acontecer é que os amigos vão comentar entre si, isso aí não tem jeito, vão falar da posição, de como que foi, se virou de ponta cabeça, borboleta paraguaia, leitada na cara. Infelizmente, alguns caras têm esse costume de falar quando eles têm intimidade com uma guerreira, que o colega dele também teve. A guerreira, por sua vez, infelizmente também vai ficar com aquela sensação de ter sido usada, até porque, querendo ou não, ela foi macetada recreativamente por caras que não estavam tão afim assim de um relacionamento sério, e a quilometragem só vai aumentando. E depois o Miqueinha que vai ter que lidar com isso e fazer uma vista grossa como se nada tivesse acontecido. Não me parece uma coisa muito justa. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui em homenagem a essa guerreira que aprendeu essa dura lição enquanto é jovem, né? Porque tem umas aí que só aprende depois que vira tia Neide. E é muito importante que a donzela se preserve um pouco caso ela queira ser levada a sério. Não adianta depois querer pôr a culpa no machismo estrutural, sendo que tem donzela que não consegue se controlar. Tá certo que o negócio tá bagunçado, ninguém é de ninguém, e que a galera tá ensalsichando mesmo como se não houvesse amanhã, mas depois que a dama tem esse tipo de experiência, não adianta chorar pelo leite derramado. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários de forma respeitosa o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, se inscreva, ative
a sinetinha das notificações, junte-se ao maior fã da Natália Arcuri que existe aqui na Red Pill, que vocês sabem de quem eu tô falando. E eu não sei porquê, sempre que o Chadney Bolivariano faz um vídeo falando sobre a Natália Arcuri, que ela encontrou a Red Pill e tudo mais, aí você vai lá ver, sempre é um bait miserável, não é nada disso. A Natália Arcuri continua sendo feminista como sempre, e o Chadney, hora ou outra, usa desse artifício aí, enganando o grande público. Eu exijo explicações, Chadney. Pare com esse bait, que essa aí eu não caio mais. Mas é claro que é tudo uma grande brincadeira. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix. Lá você vai ser muito bem recebido. E muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!